galera, aqui é o Tarcísio e mais um vídeo do Revisitando, e esse é o vídeo número 998 do canal. Estamos chegando aí na marca dos 1000 e, como vocês podem ver, revisitando um outro avô do RPG solo, que é o Bivius Solo RPG do Ricardo Fred, que muita gente conhece ele como o Lango. Eu esqueci, ele tem um apelido aí na internet, mas ele é o Ricardo Fred. E ele tem um blog que foi muito famoso já na segunda fase do RPG solo, que era o site Lost Pangolin. E o principal jogo dele, ele já lançou vários, alguns bem interessantes e sempre com pegada solo. Ele já lançou, por exemplo, o Zatron, que é um simulador de mestre fantástico que usa D20. Ele já lançou o Nine Steps and a Bloody Heart, que é o 9 Passos e um Coração Sangrento, que foi traduzido aqui. Ele lançou o Daily Quest, que é um jogo de gamificação da rotina, que é muito legal. Eu acho que eu já falei aqui também. Mas eu tô aqui para falar sobre aquele que é considerado o livro mais famoso dele, que é o Bivius. Então é que vocês estão vendo aí a minha tradução na tela. Eu sei que o Rodrigo Lopes também fez uma tradução. A tradução do Rodrigo Lopes tá bem melhor que a minha. Será que foi o Rodrigo Lopes mesmo? Pode ser que não seja. Eu acho que foi, tá bom? Mas ou será que é do... Ixi, agora eu fiquei em dúvida, hein? Mas enfim, tem uma outra tradução aí do Bivius que é melhor que a minha, tá bom? A minha, basicamente, eu taquei no Google Tradutor e fui acertando uma coisinha ou outra ali, tá? Eu fiz em 10 minutinhos essa tradução. Mas ela não compromete o jogo. Você pode pegar ele, você vai encontrar tanto a versão original, quanto a minha versão traduzida, quanto essa outra versão traduzida na comunidade Solo RPG no Facebook e no blog RPG Solo Brasil. E a versão original você também pode encontrar no site, no blog original do Ricardo Fred, que é o lostpangolin.blogspot ou WordPress, alguma coisa assim. Então aqui eu tenho a tradução só do básico. Qual que é a ideia do Bivius? É muito criativo. É um cara que ele simplesmente, um dia ele teve a ideia de fazer um RPG que fosse completo, com regras de resolução de ações e regras solo, com a menor quantidade de elementos possíveis e que ele não precisasse consultar a tabela. Então ele pensou muito e ele chegou no Bivius, que ele usaria o que ele chama de Bro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui como é que eu traduzia. Um binário alguma coisa. Quer ver que eu não traduzi o nome? Então, bom, ele disse que ele precisaria só de algo que fosse binário, que pudesse dar uma resposta e outra resposta, que pudesse ser interpretado como sim ou não, A e B. E aí ele deu vários exemplos de quais ele poderia usar. Então poderia ser dados, cartas de baralho. Ele dá um exemplo que não é muito bom, que são páginas de um livro, igual o número da página. Esse não funciona, tá bom, galera? Porque os livros, eles, tipo, em um lado ele tem sempre números pares, no outro ele tem sempre números ímpares, então é muito complicado você usar. Não usem páginas de livro nesse sentido, ok? Só se você usar, tipo, o número do meio, aí até daria certo. Mas nem tanto assim, não é um bom exemplo que ele deu, não. Mas carta de baralho, né? Cartas vermelhas seria o par, cartas pretas seria o ímpar. E moedas, eu acho que o que mais se popularizou no Bivius foi o uso da moeda. E você até pode usar um dado, onde par significa um resultado, ímpar significa o outro, né? Par sim, ímpar não. E aí ele criou a única tabela que você precisa para jogar, que dá para memorizar, que é essa. Né? Uma coisa desse binário significa uma coisa e a outra, é óbvio. Por exemplo, par e ímpar. O par pode significar alto, o ímpar baixo. O par pode significar opção A e o ímpar opção B. O par pode significar sim, o ímpar não. Uma moeda, cara e coroa. Cara sim, coroa não. Cara opção A, coroa opção B. Carta de baralho, carta vermelha, opção A. Carta vermelha, sim. Carta preta, opção B. Carta preta, não. Entenderam? Então, basicamente é isso. Ele criou um oráculo
através de algo binário. Então, ele falou, tá, mas eu quero ter umas coisas mais complexas do que isso, porque ele realmente não queria ser algo só minimalista. Ele queria que fosse algo minimalista, mas que desse conta de lidar com várias situações do RPG. Por exemplo, alguém ter certas facilidades em algumas coisas e dificuldades em outras. Então, é muito mais provável que ele consiga fazer ações relacionadas ao que ele tem facilidade do que a coisas que ele não tem. Então, ele definiu estatísticas de alto nível e estatísticas de baixo nível, que no original ele chama de stats, se eu não me engano. Deixa eu ver. High Level Stats. Eu traduzi como estatísticas, poderia ser atributos, características, e de baixo nível. Então, no começo, no original, ele pede para você listar o que seu personagem sabe fazer acima da média. O de baixo nível é tudo aquilo que é na média ou abaixo dela. Então você tem características de alto nível e características de baixo nível. Isso é importante. Ah, Tarcísio, mas qual que é o limite? Não tem limite. Vai depender de tipo de personagem que você quer. Então é um tipo de criação bem freeform, bem livre. Você pode criar um personagem que tem um balanço entre características fortes e fracas, ou você pode criar um Conan da vida que praticamente tudo que faz bem. E aí você tem o conceito de ameaça ou de desafio. Eu traduzi como ameaça, mas poderia ser desafio, que é basicamente o momento em que você precisa fazer um teste. E aí tudo se resume a uma chance de sucesso, só que ela vai variar dependendo do nível que você tem naquela ação. E é muito legal porque aí ele pegou uma mecânica que já existe em vários jogos, em várias brincadeiras de criança e de adultos, que é o conceito de melhor de 3 e o conceito de ganha ou perde. Como assim, né? Quando aparece um desafio ou uma ameaça, você vai classificar essa ameaça em um nível, se é um nível alto ou baixo. E ao mesmo tempo você vai escolher uma qualidade sua, uma característica, estatística, stat, chama do que você quiser, e você vai ver se essa característica ela está no nível alto ou no nível baixo. Se as duas estão no mesmo nível, por exemplo, tem um precipício na minha frente, só que eu classifico como nível baixo, não é tão grande assim. Só que também a minha capacidade atlética é baixa. Então é um desafio de nível baixo para uma capacidade baixa, estão no mesmo nível. Um outro exemplo, meu personagem é um super-herói e ele está enfrentando um vilão. Esse vilão tem a capacidade de voar e essa capacidade é alta, ele consegue fazer voos supersônicos, alto. Só que o meu personagem também consegue fazer o mesmo, então alto e alto está no mesmo nível. Nesses dois casos, quando é nível alto com nível alto, nível baixo para nível baixo, usa-se o melhor de 3. Aliás, eu até pulei aqui, quer ver? Oh, meu Deus do céu. Teste entre iguais. Né? E aí é o melhor de 3. Então você rola uma vez. Como é que você rola, né? Você joga o seu oráculo binário, onde uma opção significa um lado, outra opção significa o outro. Aí o lado A e o lado B. Caiu o lado A do vilão. Legal, o vilão já tem ganhou uma rodada, só que ele precisa ganhar 2 para realmente vencer. Então você joga mais uma vez. Caiu B. O meu personagem está empatado. Aí você joga mais uma para desempatar. Então, 2 a 3 rodadas. É o melhor de 3 quando são níveis iguais. E quando for nível diferente, um alto e um baixo. Por exemplo, meu personagem está ferido e não está conseguindo voar muito bem. Nesse momento ele está com essa característica baixa, mas o vilão continua alto, mas eu preciso pegar ele. Aí é o tudo ou nada. Aí funciona como, né? Eu vou jogar uma única vez, tudo ou nada. Se quem tá com a característica alta já ganhar na primeira, acabou. Se quem tá com a característica baixa ganhar na primeira, ele vai ter que ganhar mais uma segunda rodada. Entendeu como é que funciona? O nível baixo ele tem que ter 2 vitórias, ganhar 2 rodadas em cima do nível alto. E o nível alto só precisa ter uma rodada. Gente, isso é muito genial. Né? Ele adaptou
coisas que fazem parte de vários jogos e várias brincadeiras de criança e transformou numa mecânica de RPG que leva em consideração características, atributos diferentes. Que mais tem aqui? Essa é a principal forma de resolução. Aí ele tem o conceito de brownie points. Né? O que é um brownie? É um ponto que você ganha toda vez que uma aventura termina e o seu personagem sobreviveu. Aí ele ganha um brownie. Não consegui achar uma boa tradução para isso, então deixei brownie mesmo. Então o brownie, ele pode, por exemplo, trocar um brownie. É tipo um trunfo que ele pode guardar lá. E ele pode ir acumulando e a qualquer momento ele pode trocar um ponto de brownie por um sucesso automático. Ou ele pode juntar 3 brownies, ou seja, a cada 3 aventuras completas que ele sobrevive, ele pode transformar uma característica fraca, baixa, em uma característica alta, ou ele pode acrescentar mais uma característica baixa que ele não tinha. Né? E é interessante porque aí dá um sistema de evolução bem legal. Porque assim, a gente tem que considerar que até as características baixas é algo que o personagem sabe fazer em algum nível. E para todo o resto, são coisas que não tem nível. Então, uma característica que eu não tenho nível nenhum, por exemplo, natação. Não tem natação na minha ficha nem como nível baixo. Então, eu só posso competir contra uma pessoa que tenha, ou que também não tenha nível, e aí acaba sendo um entre iguais, ou como uma pessoa que tem aquilo no nível baixo. E aí, o nível baixo ele é visto nessa competição como nível alto. Uma pessoa, se eu não tenho isso na minha ficha e tem uma pessoa com nível alto nisso, não tem nem competição. Eu já perdi automaticamente. Galera, você faz ideia como é que parece complexo e o cara só está usando uma moeda? Essa é a grande genialidade do Bivius, mas ele foi além. Tá? Aqui só tem a tradução do nível do livro básico, que são 4 ou 5 páginas. Algum tempo depois, ele lançou um suplemento que é o Bivius Companion, que é esse aqui. Esse eu ainda não traduzi. Preciso traduzir. Eu não sei se eu cheguei a comentar pra vocês, né? O meu tem essa mancha aqui, que foi um pernilongo que eu matei 5 minutos antes de começar a gravar esse vídeo. O que é esse Bivius Companion? Ele acrescenta mais 7 regras. Mais 7? Não, mais 6 regras ao Bivius. Então, aqui ele não explica, né? Então ele tem, por exemplo, o que acontece quando você falha? Qual é as consequências disso para o seu personagem, a falha. Então ele criou, né, que isso diminui um status, uma característica alta, por algum tempo ela passa a ser baixa. E uma característica baixa, ela fica mais baixa ainda. Então é isso que acontece. Né? É aqui que tem aquela regra, quando você tem alguma característica, quando você precisa fazer uma ação que você não tem nem no nível baixo. Né? Ele dá várias dicas de como trabalhar com equipamentos, como é que eu trabalho, como é que mecanicamente é a diferença entre um revolvinho e uma arma do MIB. Então ele fala, isso daí funciona como se fosse uma característica. Ele dá dicas de como criar opções A e opções B interessantes, que basicamente ele pede para você usar oráculos e tabelas geradoras. Ele tem uma dica aqui mais narrativa, como é que eu faço para a aventura ir para o final? E ele dá uma dica muito legal, faz uma pergunta. Uma pergunta que vai encaminhar a história pro final. Então tá aquele caos lá, você não sabe para onde continuar, você pergunta, tá, o vilãozão final, o grande boss aparece para resolver tudo? Pronto, sim ou não? Se não, continua a história mais um tanto. Se sim, resolve ali. Ele tem uma regra para utilizar o Bivius jogando aventuras prontas, que é a mesma regra que o Miso, que qual é? Você considera tudo que está na aventura como opção A, e aí cada elemento que vai ser acrescentado, você cria uma segunda opção e vai perguntando para o seu oráculo. Basicamente é isso, e uma coisa bem interessante que ele transformou tudo numa tabela visual, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o binário, ele trabalha com 0 e 1, alto e baixo, opção A e opção B, sim e não, né? Yes e no. Então, muito legal isso daqui. Eu confesso que se eu fosse fazer uma tatuagem, muito provavelmente seria essa tabela que eu faria. Ainda não descarto ter isso daqui tatuado, tá bom? E é só isso, Tarcísio? Não. Depois o cara foi além ainda e ele lançou uma adaptação. Lembrando que
O Bevius, o módulo básico, tem 5 ou 6 páginas. Esse Companion, ele tem mais umas 4 ou 5. Juntando os dois, dá umas 11, 12 páginas. Só que ele lançou um suplemento medieval chamado Tunnels and Dragons, que até onde sei foi até a versão 5, né, até o beta 0.5, mas eu não tenho certeza se foi mais. Eu peguei logo na primeira, então tem algumas coisas até que o meu já está defasado, mas eu não... né. Isso é lançado numa época, galera, em que tinham poucos materiais de solo, então saía um material de solo um a cada 2 meses, 3 meses, então saía, todo mundo ficava louco, já imprimia e tudo. Não é que nem hoje, que cada 2 horas sai um material novo de RPG solo. E o nome é bem legal, que é o Tunnels and Dragons. Ele pegou os 2 primeiros RPGs do mundo, que é o Dungeons and Dragons e o Tunnels and Trolls, e fez essa homenagem, Tunnels and Dragons. E aqui ele expande ainda mais o conceito do Bevius. Ele transforma quase que em uma experiência old school. Então aqui você tem atributos fixos, então você tem atributos fixos que você precisa escolher, você tem regra para resolução de ação em grupo, você tem regras muito mais definidas para magia, então agora, e aqui você tem nível, né, que ele não chama de nível, ele chama de rank, né, não de nível, mas é a mesma coisa. Ele tem regra para balanceamento de aventuras, então isso aqui é muito completo, tanto que tem mais de 30 páginas, né? Ele é maior do que o módulo básico. Recomendo muito quem curte coisa medieval, tá? Essa capa aqui ela não é preta, no original ela é azul, tá bom? Mas eu acho que no preto ficou até mais interessante. Então esse é o Bevius, também está gratuito lá no site. Esse Tunnels and Dragons não tem traduzido, eu nunca traduzi, como ele trabalha com muita lista e tudo, eu nunca vou traduzir. Tem uma preguiça enorme de trabalhar com coisas que são listas e tabela, então, materiais com tabela, gente, eu nunca vou traduzir, tá? Dá muito trampo de edição e para quem tem TDAH é um inferno isso. É isso, galera, então esse é o vídeo número 998 do canal. A gente se vê.